gente? A paz do Senhor, tudo bem? Pode se sentar. Tá feliz de estar aqui? Eu espero que isso não seja mais um amém, porque todo mundo dá um amém, né? Que tem vezes que a gente fala amém porque todo mundo fala amém, né? Levanta a mão porque todo mundo levanta a mão. Mas que bom que você tá aqui, que bom que eu tô aqui, né? Se a gente tá aqui é porque Deus foi muito misericordioso conosco e nós escolhemos estar aqui. Existem tantos outros lugares, mas nós decidimos estar aqui, né? Então, quero te convidar a orar, né? Para a gente dar início a essa palavra. Em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer, Senhor, por estar aqui na tua casa. O Senhor é maravilhoso. Obrigado por, mesmo eu sendo tão falha, tão agindo às vezes tão errado, o Senhor é misericordioso comigo. É misericordioso pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado pelo seu perdão, Pai. Obrigado por me amar e amar a vida de cada um que está aqui. Que não seja eu, mas sim que seja o Senhor, Pai. Porque eu não sou nada. É tudo o Senhor. Se o Senhor falar chega, já era a minha vida. Mas o Senhor é bondoso comigo e me permite viver dia após dia. Não só eu, mas todos os que estão aqui. Que seja feita a sua vontade, que eu fale apenas aquilo que o Senhor quer que eu fale. Se não for para eu falar, fecha a minha boca, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, confesso que acho que eu nunca tive essa sensação que eu tive essa semana. O Renan me chamou e aí eu demorei para responder. Pela primeira vez eu demorei para responder. Eu sempre já dou a resposta na hora. Só que essa semana foi diferente. Ele me mandou mensagem, demorou para eu responder para ele. E a hora que eu respondi não, fechou, eu faço a palavra durante a semana inteira. Todos os dias, em todos os momentos, todos os instantes, eu pegava o celular e falava: não, Deus, eu não vou. Não vou estar lá, não vou. Eu quero ficar sentadinha, quietinha. Mas aí eu lembrava: pô, se me chamou porque o Senhor tem alguma coisa para falar, né? Para me usar. Então, beleza, eu vou. Mas aí logo eu já pensava: pô, Deus, eu não vou. E assim foi a semana inteira. E assim foi a semana inteira. Foi a semana, acho que bem difícil da minha vida. Eu acho que todo mundo que vai ministrar, seja louvor, música não, instrumental, dança, né? Quem tá aqui trazendo a palavra, eu acho que sempre tem alguma semana que acontece isso, né? Algum momento da vida. E eu passei por isso, não foi legal. Confesso que não foi legal. Acho que todo mundo que passa por isso sabe que não é legal. E aí eu fui um pouco confrontada, porque esses dias não, acho que mês passado. Ah, sei lá quando que foi, eu fui dar aula para os adolescentes. Ah, foi mês passado. Eu fui dar aula para os adolescentes e falei assim para eles. Perguntei se alguém já estava de férias ou se alguém já iria entrar. Eles falaram que estavam na última semana de aula e que logo eles entrariam de férias. E aí eu perguntei para eles o que eles iriam fazer nas férias deles. E aí uns respondeu que ia trabalhar, outros respondeu que ia ficar à toa. Enfim, foi diversas respostas, uma mais engraçada que a outra. Só que teve uma lá que eu confesso que eu me surpreendi. A pessoa, não me recordo quem foi que falou, mas a pessoa pegou e falou assim que nessas férias ela queria buscar mais de Deus. E aí, falei, amém, né? É sobre isso que eu vou falar na aula. E aí eu falei para eles assim que era para eles fazer dessas férias a férias diferente da vida deles. Que não era para ser apenas uma férias de descanso do meio do ano, mas sim que era para eles buscar mais nessas férias, já que eles não teriam aula, né? Que era para eles se aprofundarem mais lendo a Bíblia, enchendo o pastor Marcos de pergunta,
né? Orando mais, enfim. E aí eu falei isso pra eles. Só que uma semana antes, eu tava completamente, meu coração tava completo. Sabe a história do Fabinho que ele tava com um negócio de gasolina lá e ele foi lá hastear fogo e explodiu nele o fogo? Meu coração tava desse jeito, explodindo. E vocês não têm noção de que essas férias seria a melhor férias da minha vida. De que eu iria passar um tempo com Deus como que eu nunca passei. E aí eu falei assim, bom, se meu coração tá pegando fogo nisso, né? Se era o meu desejo. Gente, eu chegava na minha casa do serviço, eu ia ler a Bíblia, eu ia pro meu quarto, eu ficava lá trancada, né? E meu pai falava assim, sai desse quarto, não sei o quê. Mas não é, porque eu realmente queria muito aquilo. E aí eu falei, aí no tema que era dos adolescentes, estava mais ou menos relacionado a isso. Falei, então, já que eu tô sendo ministrada sobre isso, vou compartilhar com ele sobre isso. E aí foi. Aí chegou julho, primeira semana de julho. A gente tá na segunda, né? Indo pra segunda semana de julho. E aí, essa semana, o Espírito Santo falou assim: a primeira semana do mês tá acabando. E o que você fez pra me buscar? O que você fez pra dessas férias ser a melhor férias da sua vida? Falei, eita, lasqueira. Falei, tá bom, Deus. Desculpa. E aí, na escola dominical, o pastor Marcos falou assim, pra gente ler a Bíblia, né? Que ele escutou uma frase e marcou muito a vida dele. Que um dia sem ler a Bíblia é como se fosse um dia jogado no lixo. Acho que é alguma coisa assim, né? Enfim, deve ser alguma coisa assim. Eu não me recordo a frase exata, mas o contexto é esse. E que não era só o simples fato de abrir a Bíblia e ler lá os capítulos e tal. E pronto, fechar a Bíblia já era. Não, era pra gente a gente tem que ler a Bíblia mergulhado no que a gente está lendo. E aí o Espírito Santo de novo. Você vai continuar desse jeito? Essas férias, você falou que queria que fossem as férias mais incríveis da sua vida. E o que você tem feito? Falei, eita. Tá, né? Eu sei que eu tô um pouco diferente aqui em cima. Geralmente eu sempre tô brincando e tal, mas é que realmente foi uma coisa que mexeu muito comigo. E é com muito tremor que eu tô aqui pra falar. Meu Deus, mas amém. Glória a Deus. E aí o Renan me chamou. Você faz a palavra? E eu demorei pra responder. Aí voltou a questão de novo do Espírito Santo. Essas férias você falou que iria ser as férias mais incríveis da sua vida. E o que você tem feito? Aí eu falei com meu pai, Carolhos, vão, pode ir, me abençoaram. E eu tô aqui, com muito tremor. Mas a questão é, nós estamos no tema aliança e propósito. Deus mantém seus planos. Como que tá a minha aliança com Deus? Eu não sou casada, mas às vezes eu tenho um anel de 15 anos. Não é uma aliança, mas é feito de ouro também. E aí eu pego ele e tento amassar. Eu sei que ninguém faz isso, né? Só que não tem o que fazer. Às vezes eu pego ele e tento amassar com toda a minha força. Não amassa. Quem é casado, pega a aliança, tenta amassar assim. Primeiramente, se sair do dedo, né? Que tem gente que nem consegue. Enfim, né? Vocês entenderam. Tenta amassar o anel, a aliança de vocês. Não vai, não amassa. Você pode bater que não amassou. Me perdoa, pai. Enfim, uma aliança é grossa, o meu anel não é grosso. Não amassa, gente. Vocês podem tentar assim que não vai. Pelo menos eu peguei a aliança dos meus pais, tentei amassar, não foi. Eu bati na mesa. Uma vez eu estava falando com eles e bati a aliança deles na mesa assim, não amassou. Porque não é para amassar.
aliança. Então, como que está a nossa aliança com Deus? E nesse contexto de eu pegar e amassar a aliança deles, bater assim na mesa, seria Deus nos moldando. Nós somos um vaso na mão do oleiro, amém? E eu acho que você já viu diversos vídeos sobre a pessoa lá moldando o vaso de barro. Eu já vi um vídeo de um cara pegou uma referência na internet e ele foi tentar fazer, ele desmanchava, refazia, desmanchava, refazia, desmanchava. Acho que ele fez isso umas 5 vezes. Acho que na 6ª vez ele estava tão estressado com que o negócio não ficava do jeito que ele queria, igual a imagem que ele tinha pego de referência. Ele fazia assim no barro, amassava com tanto ódio, tanta coisa assim. Eu falei, meu Deus, vai quebrar o negócio. Mas depois deu certo. Depois de 500 mil tentativas, 2 horas depois deu certo dele fazer o vaso. Nós somos o vaso na mão do oleiro. Muitas das vezes Deus vai ter que nos refazer. E aí que está a grande questão. Quando lemos o livro de Reis e de Crônicas, é os livros que eu tenho lido ultimamente, eu pude perceber que muitos reis, muitos reis agradaram ao Senhor, fizeram o que era reto ao Senhor, mas também muitos reis provocaram a ira do Senhor. E nesse contexto, um dos reis que provocou a ira do Senhor foi o rei Acabe. Podemos ler lá em 1 Reis 16, do 29 ao 34, que Acabe fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Todas as suas atitudes foram ainda pior do que os outros reis que já tinham reinado, provocando a ira de Deus. Além disso, se casou com Jezabel e prestava culto a Baal. O cara foi um dos piores reis de Israel. Se vocês lerem lá em 1 Reis 16, vai contar. E nesse rolê todo do reinado de Acabe, Deus manda o profeta Elias. Eu tenho estudado muito sobre Elias. E aí o Elias pega e aparece lá no rolê todo da história, né? E profetiza, né, que ia parar de chover e que na hora de Deus, no tempo de Deus, iria voltar chuva. Ele prova para o povo que Baal não existe, que é um Deus falso, um Deus com letra minúscula, que o Deus Yahvé, nosso Senhor, é o Deus de Israel, é o Deus vivo, todo-poderoso, né? Ele ressuscita o filho da viúva, ele, como que fala lá? Faz um milagre lá, multiplica o azeite, a farinha da viúva. Elias viveu grandes coisas da parte do Senhor. Amém? Vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu estou tentando dizer? E aí ele estava lá vivendo todas essas coisas da parte do Senhor, todas essas maravilhas, tal, fazendo a diferença. E ele não tinha medo, né? Ele enfrentava mesmo quem tinha que enfrentar, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Só que aí teve um momento que ele teve medo de uma mulher. Olha o poder de uma mulher aí. Os homens tomam cuidado. Brincadeira. Mas ele teve medo por causa de uma mulher. Por causa de Jezabel. Vamos ler em 1 Reis 19, do 1 ao 10. Então, o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel que tudo que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas.
E assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi se sentar debaixo de um pé de giesta, acho que é assim que fala, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai. Acho que é assim que fala. Orob? Acho que é assim. Oreb. Não sei porque é um nome difícil. Mas amém. Ao monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou neste termo: que fazes aqui, Elias? Ao responder, ele respondeu: sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu. E agora procuraram também tirar a minha vida. Irmãos, eu tenho vontade de socar a cabeça do Elias. O cara fez um monte de coisa, fez um milagre, ressuscitou um garoto, provou para o povo que Baal era um Deus falso, que o Deus verdadeiro é o nosso Deus. O cara matou todos esses profetas que estavam lá tentando provar que Baal existia, dentre outras coisas, e ficou com medo porque a mulher Jezabel mandou falar para ele que ia matar ele. Sabe o que ele fez? Ele fugiu para uma caverna. Eu acredito que ele até colocou umas folhinhas assim. Eu só não sei o jeito que eu vou sair daqui, mas vai dar certo. Ele fugiu. Ele foi para uma caverna. O cara tava com medo de uma mulher que nem crente era servia um Deus que nem existia, que ele mesmo provou que não existia. E o cara tava com medo. Ele foi para uma caverna. Eu, Tainá, acredite muito que ele não fugiu só por medo de Jezabel. Eu acredito que, além do medo, eu acredito muito que ele estava... Sabe quando a gente não, porque nós nunca foi para uma guerra, mas sabe quando o soldado vai para a guerra e eles estão lá lutando, e aí eles vão falar com as suas famílias por vídeo, e aí eles demonstram um semblante de cansaço, de esgotamento, sabe? Sabe? Vocês já viram os vídeos assim dos soldados de guerra falando com as suas famílias? Todo destruído, todo sujo, todo coisado. Eu acredito que Elias também fugiu para a caverna. Ele estava exausto já. Porque, querendo ou não, ele não estava só provando. Querendo ou não, era uma guerra espiritual que ele estava enfrentando. Né? Então,
Eu acredito que ele foi para uma caverna por medo. Eu acredito que ele foi para a caverna cansado, exausto. Exausto fisicamente, exausto psicologicamente, emocionalmente. E aí, sabe quando vai juntando tudo? Então ele foi para uma caverna e ficou ali. Só que aí, aparece o anjo e fala: levanta-te daí, cabeção. Sai daí. Vai fazer o que Deus mandou você fazer. E aí aqui está a questão. Como o pastor fala, é agora que eu vou começar a pregar. Quantas vezes nós vamos parar numa caverna? Nós vamos para um deserto? Nós. Mas a questão é, a gente vai para a caverna e fica se fazendo de coitadinho, de coitadinha, igual Elias fez. Ai, Senhor, porque Eles errou, matou todo mundo, só tem eu. O que será de mim agora? Vai ficar se lamentando? Já que você está numa caverna, pega a tua Bíblia, vai orar, vai ler a Bíblia, vai orar, vai adorar. Não fica se lamentando. Porque sabe uma coisa que eu descobri? Quanto mais a gente se lamenta, se fazendo de vítima, mais cansada psicológico, mais cansaço psicológico, mais exausto a gente fica. E uma coisa que eu também descobri, quando a gente vai para uma caverna e a gente se mergulha no Senhor, a gente sai de lá renovado, porque a palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso sustento. Então, a questão é, você tem uma aliança com o teu Deus, certo? Ixi. Você tem uma aliança com o teu Deus? Ah, que susto, Senhor. Vai ter deserto sim, irmão. Vai ter rolê bravo sim, sem enfrentar. Vai ter. Jesus foi pro deserto. Jesus acabou de ser batizado, acabou de ser chamado de filho amado. Ele foi pro deserto. 40 dias no deserto, 40 noites. Pior, sendo atentado pelo próprio Satanás. Você daria conta? Vai ter deserto sim. E sabe qual é a diferença do nosso deserto, de nós cristãos, pro deserto de uma pessoa ímpia? Que o ímpio pode sim tentar... Esqueci a palavra. Não era para eu falar. A diferença do nosso deserto, nós, filhos de Deus, é que Ele nos sustenta. Ele nos dá força para continuar e não desistir. Essa é a diferença do deserto. A gente entra no deserto já vencedor. Ai, só nós. Só a gente passa por isso. Mas é necessário, sabe por quê? Vocês sabem, e eu também, que é comprovado cientificamente que quando uma pessoa vai para academia e quanto mais ela malha certo, corretamente, com a ajuda do profissional, os músculos dela vai crescer. Com o crescimento dos músculos, vai gerar dor. Você vai precisar tomar um remedinho, porque senão você não vai aguentar levantar o braço, levantar a perninha para andar. Trazendo para a nossa vida. A nossa academia é a nossa vida. Se quanto mais você está firme com o Senhor, mais diferença do mundo você está sendo. Mais contra os padrões do mundo você está sendo. E quanto mais você está sendo longe desse padrão, desse mundão aí, mais você está apanhando. Óbvio, né? Que se você não se enquadra no que a sociedade quer, eles te esgotam emocionalmente, fisicamente, de tudo quanto é tipo de jeito, eles tentam te esgotar para você se ceder a mão dos teus princípios e se enquadrar no padrão dele. É triste, irmão. É triste. Mas a gente sai vitorioso. E sabe qual é o nosso remédio? O Senhor. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Remédio para nossa alma. Eu acho que vocês não estão entendendo, mas tá bom. Vai dar certo. Né, Deus? É. Então,
Irmãos, vai ter deserto que Deus vai te chamar. Vai ter caverna que você não vai precisar nem abrir a porta para entrar. Vai estar assim, ó, reganhada para você entrar. Mas você tem uma aliança com o teu Deus. Tem um propósito nisso. E o que você vai fazer com isso? Você vai se lamentar? Vestir a camisa de coitadinho? Ou você vai colocar a camisa, eu sou filho do Deus vivo e vou aproveitar esse tempo do deserto para crescer no meu pai, para ter mais intimidade com o meu pai? Eis a questão. Aí você analisa e você responde. Uma coisa também que fui muito ministrada nisso. Aliança. Um casamento, ele dá certo por causa que existe algumas coisas. Por exemplo, eu não sou casada, mas um dia eu serei. E meus pais são casados, obviamente. Então, eu convivo com pessoas casadas. Então, eu sei de algumas coisas. Um casamento, para dar certo, precisa de ambas partes, intimidade com o Senhor. Intimidade, a pessoa, o marido com a mulher, mulher com o marido. Precisa de relacionamento. Precisa de amor. E tanto a esposa com o marido com a esposa, precisa ter renúncia. E é muita renúncia que precisa ser feita em um casamento. Muita renúncia. E por que quando Deus pede para você renunciar a algumas coisas, a gente parece criança mimada chorando, esgoelando? Não, Deus! Isso não, Senhor! Tudo menos o café. Tudo menos o chocolate, Senhor. Não, Deus, vamos negociar. Eu tiro outra coisa, menos isso. Por favor, Senhor. Não, isso não dá para viver sem. Sabe o que não dá para viver sem? A presença do teu Pai. A nuvem do Senhor te conduzindo. Sabe o que não dá para viver sem? A aliança com o teu Pai. Porque se você tiver tudo nesse mundo e não tiver uma aliança com o seu Pai, irmão, já era. Esquece. Esquece. E do mesmo jeito que um casamento precisa de tem uma aliança, tem altos e baixos, certo? Nenhum casamento é perfeito. Não existe casamento perfeito. Mas sabe o que existe? Um casamento com Deus, que dá certo. E passa por altos e baixos. Altos e baixos. No nosso caso, a nossa aliança com Deus, os nossos altos e baixos, o Senhor sempre vai estar lá para nos sustentar. Ele nunca vai nos abandonar. A não ser que, né? Já sabe, né? Peca contra o Espírito Santo e já era. Mas se você não fazer isso, o teu Pai vai ter uma aliança eterna contigo. Até lá na glória. Então, já estou terminando. O que eu quero que fica hoje, no meu coração e no teu coração, é que mesmo que se você for para uma caverna, fortaleça a aliança que você tem com o teu Pai. E não vista a camisa de criança mimizenta. Mimizenta não. Mimada. Se Deus te colocou lá, é porque Ele quer te chamar você para algo mais profundo. Tudo bem que tem caverna que Deus faz a gente ir porque a gente fez alguma coisa de errado e aí Deus quer ensinar a gente. Concordo plenamente. Mas também existe muita caverna que Deus quer colocar a gente para crescimento. Para ter mais intimidade com Ele. Porque se a gente chega a um ponto num relacionamento estagna, vai dar ruim. Vai entrar no botão automático. Vai entrar na coisa remota. E aí vai chegar uma hora que vai estar tão remoto, que não vai ter amor, vai ser amizade. Aí não dá certo. E Deus não quer isso. Deus quer que tenhamos intimidade com o Senhor. Tem uma aliança que Deus fez. E eu fico encantada.
porque é uma aliança nítida, né? Que a gente consegue ver, o arco celeste. Eu não sei vocês, mas a hora que eu vejo um arco celeste, além de eu lembrar, Deus me lembra que Ele tem uma aliança comigo, de que eu sou amada e que Ele me ama. Quando eu vejo uma aliança, eu falo, Deus, o Senhor é tão bom. Porque mesmo as pessoas estando tão ruim, tão cheias de si mesma, o Senhor é misericordioso conosco. É misericordioso comigo. Obrigada. E aí quando você vê a aliança que teu pai fez há muitos anos atrás, o que você faz com essa oportunidade de quando você vê a aliança do teu pai? Você só tira a foto, que bonito. Ou o teu coração se move. Pô, eu tenho uma aliança com o meu pai. Eis a questão que você precisa refletir, e eu também. E uma outra coisa que, lendo o texto esse texto me chamou muita atenção. Elias ficou lá se lamentando. Todo mundo morreu, o que será de mim agora? Só tem eu, Deus. Me tira daqui, Senhor. Eu não quero mais isso pra mim. Tá doendo demais. Me tira daqui. Sabe o que Deus falou pra ele? Levanta daí agora. Vai fazer o que eu tô te mandando. Mandou ungir umas pessoas lá, que eu não recordo. E sabe o que ele falou? Existe ainda 7.000 homens que não se prostram perante Baal. Ou seja, você não está sozinho. Você vai levantar e fazer? E aí? Esses dias eu estava conversando com a Rô e falei, já imaginou você tá lá se lamentando? Porque eu acredito muito que ele tava doendo para ele falar isso. Você tá lá se lamentando pro teu pai, chorando aos prantos, não tendo força para nada, tá enfurnado numa caverna. E aí, tipo, você espera ouvir. Não, filho, vem aqui, dá a sua mão. Eu vou te levantar, vem, vamos lá, o pai tá contigo. Eu te amo, filhinho. Você vai se levantar daí ou não? Existe ainda 7.000 que não se curvou perante Baal. A escolha é tua. Já imaginou ouvir isso? Filho, é pra você fazer. Não, Deus. Não, Senhor, tá doendo. Existem outros filhos. Você que sabe. Já imaginou, gente? Meu Deus, quero nem imaginar. Deve ser terrível. Terrível nada, né? Porque quando vem da parte do Senhor é tudo com amor, né? Então é isso. Se você entrar numa caverna, pega essa oportunidade e vai melhorar a aliança que você tem com o teu pai. Porque ele tem uma aliança com você. Ele vai podar a aliança. Vai doer. Mas o resultado vai ser melhor. O propósito vai ser melhor. Porque o plano de Deus precisa ser cumprido. Que Deus tem. Igual fala, né? A palavra de Deus jamais volta vazia para Ele. Então, se Ele te deu uma missão, faça com amor. Vai doer. Vai doer. Principalmente quando a gente luta contra os padrões desse mundo. Mas o teu pai está contigo. Você tem uma aliança com o seu pai. Amém? E é isso. Se mantém firme na aliança com o Senhor. Que ela que nos dá força para continuar. Igual a gente cantou. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Golias não parou a igreja. Jezabel não parou Elias. Jezabel não parou o propósito de Deus.
Eu sei que tá doendo. Eu sei. Mas o teu pai também sabe. E para finalizar, você que vai vir, Renan? Então pode já vir. Para finalizar, ontem eu tava vendo um vídeo e aí tinha uma moça esgoelando aos prantos, gente. Ela tava gritando. Ela tava chorando muito, 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 assim. Era um vídeo, claro que acho que isso não é na vida real, né? E aí aparece uma pessoa, como se passando pelo Espírito Santo, tipo assim, tá a pessoa chorando, o Espírito Santo e Deus. E aí o Espírito Santo assim, tipo, Deus, o Senhor não tá vendo? Meu Deus, Senhor, o que fazer? E aí Deus tá assim, calma. Tá doendo, eu sei que tá, mas é para crescimento dela. É isso que eu tenho para te dizer. Ter uma aliança não é fácil, requer muita renúncia para um relacionamento até o fim. Então fique firme na aliança do teu pai. Amém? Se entrar numa caverna, entra para melhoria com para a tua aliança. E não entra para ficar se vitimizando. Porque vítima é o que mais tem aí de gente se fazendo de vítima. E Deus já está cansado. Então, em nome de Jesus, vamos se levantar. Que Deus está com a gente. Tem uma aliança comigo e com você. Até a eternidade. Amém?